Esses dias eu recebi lá um comentário de um aluno meu no grupo do Telegram dizendo o seguinte: postei 5 vídeos no meu canal Dark e os 5 vídeos deram 0 visualizações. Isso é normal? Né? Eu acho que, cara, esse é o tipo de comentário que eu recebo muito. Muitas vezes mesmo eu recebo esse tipo de comentário, a pessoa chega e fala: olha, eu já postei 30 vídeos no meu canal, tô com 20 inscritos, né? Não consigo convencer as pessoas a se inscreverem, meu vídeo não passa de 20 visualizações, meu melhor vídeo está com 30 views. Ou também já aconteceu, por exemplo, na minha mentoria particular, né? De eu criar o vídeo com a pessoa e o primeiro vídeo dela bate mais de 100 views e a pessoa fica super decepcionada, achando que o primeiro vídeo dela ia bater mais de 1000, ia bater 2000 views, pelo menos. Cara, isso tudo vem de um problema que eu acho que é mais grave até do que só essa ilusão com os negócios digitais, com a internet, né? As pessoas elas têm realmente uma certa distorção de realidade. Elas veem a realidade de uma forma como a realidade não é, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, vamos supor que você nunca fez nada na vida sobre edição de vídeo, sobre criação de conteúdo. Então você, sei lá, você trabalhava como ajudante pedreiro, sei lá, uma profissão assim bem prática, né? Uma coisa que exige mesmo mão na massa e tal. Então você trabalhava com isso e você do nada resolve criar um canal no YouTube então. Então você não sabe nada sobre miniatura, você não sabe o que é uma miniatura, você não sabe o que é um título, você não sabe o que é um CapCut, você não sabe o que é nada. Você tem um computador e um sonho, né? Muitas vezes eu recebo muitos alunos assim, né? O pessoal quer entrar na minha mentoria, o cara tem um computador e um sonho. Beleza. A pessoa tem 90 anos, um computador e um sonho, né? Tranquilo. Às vezes eu recebo uns candidatos aí para mentoria assim. Que inclusive eu falo, olha, eu falo, olha, é melhor você não começar um canal Dark comigo, cara. Eu acho que eu não posso te ajudar, entendeu? Porque aí as pessoas têm essa impressão, até os mais velhos, os idosos, acham que é uma coisa super fácil de fazer, super simples. Pô, não é tão fácil assim, cara. Mas enfim, voltando aqui para não perder o fio da meada, né? Eu tava falando sobre o ajudante de pedreiro, né? Então o cara ele vai começar lá, ele vai começar a trabalhar com edição. Aí, cara, imagina dentro desse mundo quantas coisas tem para ele aprender. Vou dar um exemplo. Aprender o formato da miniatura que você tem que botar no seu vídeo, tá? Muita gente, as pessoas não nascem sabendo assim que o formato da miniatura é 1280 por 720, né? As pessoas não nascem sabendo que é esse exatamente o formato, né? Ou 1920 por 1080p. Mas é uma coisa importante você saber para você criar um arquivo no Photoshop ou criar no Canva. No Canva você nem precisa saber exatamente isso, né? É só você botar lá o modelo que você quer e ele já vai te dar nesse formato. Mas as pessoas não sabem entrar no Canva também, não sabem nem o que é Canva, né? Também tem esse detalhe. Então, as pessoas elas acabam tendo uma certa ilusão de que você consegue pegar um tópico que você nunca trabalhou na vida, que você nunca estudou na vida, e daqui a uma semana você vai ser capaz de criar um conteúdo tão bom que atraia e que engaje com mais de 1000 pessoas. Por exemplo, esse meu aluno criou esse primeiro vídeo, tipo, algumas coisas eu tive que corrigir ele, eu tive que mudar ali porque ele deixou o áudio estourado, alguns erros ali no vídeo, assim, erros normais de quem está começando, né? E eu tive que ajudar ele, pô, olha, tem que criar uma sequência assim dessa forma aqui no editor, o que você fez com esse áudio aqui que deu errado e tal. E no final a miniatura ainda foi errada, foi no tamanho errado. Então tem vários problemas nesse começo. Que são o quê? Adivinha, são problemas normais. Imagina se eu fosse trabalhar como ajudante de pedreiro, por exemplo. Se eu estivesse lá ajudando alguém a carregar alguma coisa, pega lá o saco de cimento, sei lá, pega lá o saco de areia. Ou pega a areia tal. Pô, irmão, eu não faço a menor ideia qual que é a diferença entre essas areias. Então provavelmente eu vou pegar a areia errada e vou levar pro cara. Ou, faz aí um cimento. Pô, eu não faço a menor ideia como é que faz um cimento. Entendeu? Então até eu pegar o jeito de fazer a coisa, porra, provavelmente eu vou fazer errado umas 3 vezes, entendeu? Provavelmente a primeira parede que eu for construir ela vai ficar super torta, entendeu? Eu não tenho a habilidade necessária para fazer uma parede muito boa no meu primeiro dia, entendeu? Então assim,
aí a pessoa chega e consegue um resultado bom. Então, por quê? A gente planejou junto nessa minha mentoria, a gente planejou junto o roteiro, o título, como é que ia ser mais ou menos a miniatura, e a gente conseguiu 150 views, sei lá, no primeiro vídeo, uma coisa assim. Que foi um baita resultado. Porra, o vídeo teve muitas impressões, foi o primeiro vídeo do canal, canal zerado, sem nada. E a gente teve esse resultado. E aí, cara, pô, eu fui falar felizão com o maluco, né? Falar, caraca, olha só, conseguimos mais de 100 views nesse primeiro vídeo. Ele que tinha feito, né, o vídeo, não fui eu que fiz o vídeo, não. Eu só ajudei a fazer o roteiro e a miniatura, a planejar sobre o que ia ser o canal, né? E aí, cara, eu vi que ele estava decepcionado, tipo... Isso foi uma coisa que me marcou muito, cara. Porque, de fato, eu mandei pra ele assim... Eu fiquei feliz pelo cara. Fiquei feliz que a gente conseguiu mais de 100 views nesse primeiro vídeo. O cara nunca tinha feito nada sobre edição. E aí, o que foi a reação dele? A reação dele foi de decepção total, cara. Ele ficou decepcionado que deu 100 views só. E aí eu expliquei pra ele, né, que na verdade que era normal isso e tal. Mas, cara, eu fiquei decepcionado ali com essa reação. Na verdade, não fiquei decepcionado, eu fiquei, tipo, surpreso e aquilo me marcou de ver como que realmente as pessoas, às vezes, têm uma expectativa muito fora daquilo que é a realidade. Percebe? Porra, se no meu primeiro dia como ajudante de pedreiro eu consigo, sei lá, entender como é que faz um cimento, pra mim já vai ser uma baita conquista, uma baita vitória, entendeu? Então é isso, eu acho que muita decepção que a gente tem online e com os nossos negócios que a gente cria e tudo mais, elas vêm justamente dessa expectativa distorcida da realidade, né? Então você tem que ter a expectativa ajustada à realidade, você tem que saber exatamente a posição que você está, né? O seu tamanho, né? Os gregos tinham até uma expressão para isso, a híbris, né? O que é a híbris? A híbris é uma falsa imagem de si. Então é você se olhar como alguém muito maior do que você de fato é, né? Então, por exemplo, na Ilíada, qual que é a história da Ilíada, né? A história da Ilíada é uma história sobre a cólera de Aquiles. Porque Aquiles, ele se via como alguém muito maior do que ele era de fato. Então, o que acontece? Só para dar um resumo rápido aqui para vocês sobre a Ilíada, né? A Ilíada se passa no meio da Guerra de Troia, depois de 10 anos já, começa a Ilíada, né? Depois que já estão lá 10 anos batalhando em Troia. E o Aquiles é um baita guerreiro do lado dos gregos, né? A Guerra de Troia é a guerra dos gregos contra os troianos, né? E o Aquiles é um dos mais fortes, um dos mais bombados, um dos mais poderosos guerreiros gregos. E o Agamenon, que na verdade era o líder das tropas gregas, ele, na verdade, que também era um cara levado pela híbris, ele, na verdade, então faz um movimento lá de pegar uma escrava lá do Aquiles, tipo, por outros contextos que eu vou resumir bastante aqui também, que o meu objetivo não é contar a história inteira da Ilíada, né? Mas aí o que acontece, cara? Diante dessa aparente demonstração de, tipo, diminuição do Aquiles, né? Então o Aquiles ele se vê diminuído porque pegaram a mulher dele lá. Ele fica tão revoltado que ele acaba indo fazer uma oração lá, né? Pedindo para que a mãe dele, que é a Tétis, que é uma deusa do mar lá, não sei o quê, ela peça para Zeus para que todos os seus amigos morram por causa dessa ofensa que aconteceu contra ele. Então você vê, por quê? Por que isso tudo acontece? Porque o Aquiles ele tinha uma falsa imagem de si. Ele tinha uma impressão de si mesmo que, como se ele fosse o cara o maior guerreiro da história da humanidade, como se ele fosse o cara mais brabo do mundo e tudo mais, né? Então, ou seja, né? Essa é basicamente a história da Ilíada. Isso vai levar a diversas tragédias para o lado grego, por isso que o próprio livro da Ilíada começa assim: Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem ao Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles mesmos aos cães atirados, e como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio. Ou seja, começa assim, né? A história da Ilíada é a história da cólera de Aquiles, que levou
a perdição e a tragédia do seu próprio povo, né? Dos seus amigos que estavam lutando com ele há 10 anos. Você percebe como é desproporcional? Por uma ofensa feita pela honra dele, ele pediu a morte de todos os seus amigos que eram companheiros de guerra há 10 anos. E isso teve tragédias bizarras, né? Então, por que eu estou falando isso tudo, cara? Porque essa falsa imagem de si, que a gente tem muitas vezes, ela é uma coisa muito prejudicial para a gente. É uma coisa muito prejudicial não só no nosso negócio, né? Mas na nossa vida como um todo. A gente precisa ter uma clareza muito grande, cara, que posição que eu tô na vida? Quais habilidades que eu verdadeiramente tenho? O que eu realmente sei fazer bem? O que eu realmente já desenvolvi até esse ponto da minha vida? E quando a gente parte de um princípio que a gente tem essa clareza, a gente não se frustra quando o resultado não sai muito bom, né? Não faz sentido isso que eu tô falando aqui? Faz sentido, pô. Essa é a realidade, cara. E é por isso que é muitas vezes importante a gente buscar também estudar, buscar esses conhecimentos mais profundos sobre a literatura, sobre cultura, né? Porque essas coisas nos ajudam a entender melhor a nós mesmos, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. Então, não fiquem frustrados se o começo do projeto de vocês der errado, se vocês não tiverem sucesso, se os primeiros 10 vídeos derem 100, 0 views. É normal, percebe? É normal, cara. Você está começando agora um projeto novo. Porra, anormal seria se você tivesse um sucesso bizarro no primeiro vídeo ou no segundo vídeo. Entendeu? Então, assim, se tá dando errado é porque a coisa tá normal. É assim mesmo a vida. Beleza? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí também. Um forte abraço, valeu aí e até o nosso próximo.